pessoal, estou aqui com o Guilherme. Ele é um grande embaixador do movimento humanista, ele estuda bastante o movimento e gosta bastante das representações do movimento. Poderia falar uma coisa pra gente, Guilherme? Boa tarde. Muito feliz de estar aqui pela presença de todos. O movimento humanista ele foi uma escola literária muito importante para todos nós, né? Para a língua portuguesa, né? Muito importante. Você poderia contar qual representação do movimento você gosta mais, o que você mais identifica com o movimento? Eu gosto, assim, eu tenho mais afinidade com o teatro vicentino, principalmente a peça teatral da Inês Pereira, pelo que ela foi originada, e tanto pela história. Legal, você poderia contar pra gente como foi que surgiu a ideia da Inês Pereira, como é que foi que o Vicente teve a ideia de fazer essa peça? Então, o Gil Vicente, ele estava sendo acusado de plágio e pelos seus acusadores ele estava copiando peças teatrais, não fazendo. Então, ele decidiu pegar um desafio, né, para provar que ele não estava plagiando. Então, ele pediu um tema para seus acusadores e que esse tema ele ia fazer uma peça teatral. Logo, o tema escolhido foi um ditado popular muito usado na época que fala mais vale um asno que me leve do que um cavalo que me derrube, né? Que tem tudo a ver a farsa da Inês Pereira, tudo, né? Dá pra ver a ligação com isso. Bem legal, bem interessante saber assim, que você gosta da farsa da Inês. Você poderia contar pra gente um resumo como é que é a farsa, como é que é essa história? Então, vamos começar pelo papel principal. A Inês Pereira, ela era uma moça bonita, solteira, que se via presa, obrigada a passar o dia em meio às tarefas domésticas, né? E ela ficava se queixando sobre isso, né? O estilo de vida dela. E logo ela também vê o casamento como uma forma de sair, de se livrar dessa vida. Então ela idealiza um noivo perfeito, como sendo uma pessoa educada, uma pessoa cavalheira, que soubesse cantar, dançar, a pessoa seria culta, ou seja, seria um fidalgo da época. Seria um fidalgo, assim, você poderia esclarecer pra gente? Os fidalgos, pela monarquia portuguesa, seriam uma pessoa com atos de nobreza, ou seja, a pessoa teria que ser educada, cavalheiro, teria que ser uma pessoa nobre, né? Isso seria mais ou menos o fidalgo, uma pessoa ela seria uma pessoa de classe alta, né? Com um caráter mais culto, né? Seria mais ou menos isso. Interessante, pode continuar com a história aí, Deus. Tá. Seguindo, ela conversa um pouco com a mãe na peça, e na peça entra Leonor Vaz. Então, depois dessa, chega a Leonor Vaz, que era a alcoviteira, ou seja, a casamenteira. Ela chega na casa de Inês, dizendo que havia sido atacada por um clérigo, ou seja, um membro do clero, uma pessoa da igreja, mas que ela conseguiu escapar. Mas na verdade, era só uma desculpa para ela entrar na casa de Inês e propor Pero Marques para Inês Pereira. Pero Marques, um rico camponês, queria se casar com ela. Como eu já havia dito, Inês Pereira é uma moça bonita, tudo, formosa. Então ele queria se casar. E ele envia uma carta por meio de Leonor
para mostrar as intenções de casamento que ele tinha com a moça. Logo, ela lê a carta de Pero, né? E ela não se conforma com a rusticidade do moço e concorda em recebê-lo só para meio que rir da cara dele, ou seja, humilhá-lo, né? Então, Nicanor vai buscar Pero. Enquanto nisso, a mãe de Neisa conversa com ela sobre receber bem o pretendente e tudo, porque ele havia queria se casar com ela mesmo sem o dote, né? A parte do dote da moça. Então seria uma proposta muito boa. O dote, antigamente os casamentos eram meio que arranjados, ou seja, o dote seria como se fosse parte do contrato, seria como se fosse um presente, ou seja, uma quantia para o casal, né? Prosseguir a vida, tudo. Seria porque as pessoas elas tinham a parte da moça que dava uma parte do dote, né? E a parte do moço que dava outra parte do dote. Então era um contrato, sim, porque no contrato tem as duas partes. Então aí a pessoa, o dote seria, vamos dizer, R$1 milhão para o moço e 10 mil para a moça, que ia dar. A família da moça ia dar 10 mil, o moço de 1 milhão, ou assim. E aí a pessoa, como o casamento era arranjado pela família, a família ia escolher a pessoa que desse mais, né? Seria, e como Pero Marques era um rico camponês e deixou, ou seja, se absteu de possuir o dote da moça, né? Nesse contrato, então era uma questão vantajosa para a família. Então a mãe de Inês fala para ela ficar mais educada, tudo, com o pretendente. Só que quando o moço chega, ela se comporta totalmente contrário ao que a mãe falou, ou seja, com aversão àquilo que a mãe havia lhe premeditado que fizesse. Então ela se comporta de forma ridícula, demonstra nenhum traquejo social, e quando ela está sós com o Pero, a Inês desencoraja ele em relação ao casamento, e o moço assim vai embora. O que aconteceu depois, cara? Ele foi embora, ficou triste aí. Essa próxima parte aí logo vai contando para todos vocês. Então tá bom. Muito obrigado, Guilherme, pela entrevista. Obrigado por falar com a gente sobre o seu conhecimento sobre o humanismo. Parabéns aí por ter estudado e ter compreendido todas essas obras. Muito obrigado também. Tchau a todos.